Está no ar a Palavra é Tua, o podcast do Sindijors. E a gente segue fazendo uma retrospectiva das ações e participações do sindicato em eventos que tratam da nossa categoria, dos jornalistas, dos trabalhadores, né, que somos, e nossos direitos, na luta pelos nossos direitos. Hoje a gente fala sobre o 14º Congresso Nacional da CUT. O Sindijors é um sindicato filiado à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e que aconteceu no mês de outubro. Nós temos como nossa convidada, é uma diretora do sindicato, mas ela também é coordenadora da CUT Metropolitana, a Eliane Silveira. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, Viviane. É uma alegria poder estar aqui com vocês para falar de temas tão importantes para a nossa categoria. E acho que a gente pode começar, Eliane, falando sobre essa relação. Acho que é importante para o nosso colega que está nos acompanhando agora no podcast saber essa relação dos sindicatos com a CUT. Né? Porque se vê muito, a CUT, aí vê na rua a manifestação com a CUT, bonezinho da CUT, faixa da CUT, mas qual é a relação, né? Que, obviamente, para nós que estamos dentro, sabemos que é uma relação de direitos do trabalhador, mas para o pessoal entender essa relação dos sindicatos com a CUT. Pois eu acho que, para a gente falar nisso, primeiro a gente precisa desfazer um pouco, assim, dos mitos e das fake news que tem em cima desse tema de uma central, né? Porque parece que uma central única de trabalhadores e trabalhadoras é algo só para tirar dinheiro dos sindicatos e para os sindicatos terem que tirar dinheiro dos seus sindicalizados, das suas sindicalizadas, né? Mas tem um ditadinho antigo, assim, que nem eu, que ele fala, né, que a união faz a força. Imagina cada sindicato sozinho, cada categoria sozinha, tentando conquistar mais direitos, tentando conquistar o direito à aposentadoria, a fazer pressão no Congresso Nacional para aprovar uma legislação favorável aos seus direitos, seja na área da saúde, na área dos salários, na área de uma licença maternidade, uma licença paternidade. Então, na medida em que os sindicatos se unem numa central, ganha essa força no território nacional para fazer a devida pressão sobre o governo, sobre o Congresso, parlamentares, para que a legislação possa avançar, ou, em casos como nós tivemos no passado recente, aí da era Temer e da era Bolsonaro, para refrear retrocessos, né, para impedir que retrocessos sejam implementados contra os trabalhadores e as trabalhadoras. E quando a gente pega um sindicato, que nem o Sindicato dos Jornalistas, que ele não é assim um sindicato gigante, como um sindicato dos metalúrgicos, né, como um sindicato da categoria, por exemplo, ali dos trabalhadores e trabalhadoras do judiciário, né, ele é um sindicato com uma proporção menor em comparado com os demais. Então, mais ainda é importante poder contar com esse guarda-chuva de uma central para poder avançar nas lutas que são lutas gerais da categoria. Porque nós temos as nossas lutas específicas, por óbvio, mas tem lutas nossas que não são só dos jornalistas, né? São dos metalúrgicos, são dos professores e das professoras, são do lado dos carteiros e das carteiras, do pessoal do serviço público. Então, para nós é muito importante isso. E por que a CUT? Né? Porque a CUT é hoje a maior central do Brasil. Ela tem um histórico de 40 anos, fez 40 anos neste ano. Né? Então, são 40 anos de luta e de caminhada na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, acho que isso, para nós, é algo muito importante. Investir numa central com esse histórico de lutas e que não vai nos faltar quando o Sindicato dos Jornalistas precisar. E nós tivemos, inclusive, recentemente, uma participação muito importante na mesa de mediação com a patronal, né, que a CUT esteve presente na figura do presidente, ali nos dando exatamente isso, essa força que nós precisávamos, né? Eu acho que ali acho que ficou bem claro, inclusive, para a nossa categoria, né, para aquelas pessoas que não têm ainda essa consciência, né, do quanto é importante estarmos juntos. Sim. Né?
É dizer é dar o recado básico para o patronato, né? Não mexe comigo que eu não ando só. Exatamente. E é uma coisa que a gente percebe ainda, infelizmente, ainda percebe, que muitas vezes quando a gente está em ambientes de trabalho, assim, redações, não necessariamente dos veículos de comunicação, mas em assessoria de imprensa também, tudo, que muita gente ainda não percebeu o sentido coletivo da nossa profissão. E aí existe muita individualidade, muito individualismo e não, mas eu trato das minhas coisas, está tudo ok. Não, meu bem, se sentar na frente do teu patrão, ele não vai dar um emprego porque tu está lá pedindo para ele. Exatamente. Tu vai precisar de um coletivo, tu vai precisar de um sindicato que vai discutir uma convenção coletiva para conseguir o mínimo. Pelo menos isso. E vai precisar, pelo menos, que exista. Primeiro, ele vai precisar de uma lei que diga que o emprego dele existe. Começa por aí, entendeu? Porque hoje, se depender dos rumos da reforma trabalhista, né, que foi implementada e que a gente está buscando reverter, o emprego vai virar uma coisa cada vez mais rara. Então, não adianta pensar assim, eu me garanto porque, bom, te garante se o emprego existir em primeiro lugar, né? Exatamente. Essa consciência de classe, né? Ela é muito importante e ela precisa ser desenvolvida. E o problema é que nós, nesse momento, né, nós precisamos desfazer muitos mal-entendidos que não nasceram há 6 anos, mas que nos últimos 6 anos eles foram fomentados da pior forma possível, né? Então, tem toda essa desconstrução do trabalho, da Central Única dos Trabalhadores, dos sindicatos. Por isso, a importância de estarmos juntos, de fato, né? As pessoas hoje, com todo esse individualismo que é pregado, com essa ideia, com essa pejotização que aconteceu, né, na nossa profissão, as pessoas cada vez mais se enxergam, né, como uma empresa individual, quase como um empreendedor, empreendedora, e ficam pensando assim, eu tenho que fazer por mim. Então, a máxima é ninguém vai fazer por mim se eu não fizer por mim. Só que esse fazer por mim, ele tem um limite. Exatamente. Ele tem um limite que é o limite do alcance dos meus braços, das minhas pernas, né? E a gente só consegue potencializar isso dando as mãos, né? Alcançando mais longe, né? Nos unificando, assim. E para isso, eu acho que a gente precisa mesmo, dia a dia, conversar com as pessoas e desfazer estes mitos e fazerem as pessoas entenderem que se elas não têm os meios de produção, se elas não são donas dos meios de produção, se elas não têm uma empresa, elas não têm capital, elas não são empresárias. Exatamente. Porque, independente da forma do contrato de trabalho, elas continuam vendendo a sua mão de obra. E é a sua mão de obra que é explorada, né? E essa mão de obra que a gente, o nosso trabalho é colocar regramentos, né, para que essa mão de obra ela receba o retorno que ela merece, né? Então eu queria que tu conversasse com a gente também sobre o que foi debatido nesse 14º congresso, né? Porque a gente vive questões desde a reforma trabalhista, a gente vive um momento difícil, né, para o trabalhador. Nós, então, jornalistas, a gente tem sofrido violência, inclusive violência não só no trato, mas a violência até agressão física. Mas, enfim, dentro desse congresso, que seja importante para quem está nos acompanhando entender, né, como é importante, né? Certo. Assim, resumidamente, né, o congresso ele teve uma mesa de conjuntura, onde a CUT posicionou-se perante a conjuntura do país com algumas resoluções, que depois eu posso destacar as mais importantes. Uma mesa que tratou mais do plano de lutas para o próximo período, né, das principais lutas, e uma mesa que tratou da questão estatutária, porque como é um congresso, tu aproveita para alterar questões do estatuto que precisam ser atualizadas, né? E paralelamente a estas mesas que foram acontecendo, nós tivemos um conjunto de reuniões de setoriais e de ramos,
né, dos ramos, porque dentro da CUT os trabalhadores e trabalhadoras se organizam por ramos. Então, tem o ramo dos serviços, tem o ramo metalúrgico, não, tem o ramo químico, um conjunto de ramos, né? E no caso mais específico nosso, nós aproveitamos o 4º Congresso para formalmente criar o ramo da comunicação, porque até então a comunicação ela estava dentro dos serviços, né? Então nós aproveitamos, fizemos 2 reuniões durante o 4º Congresso e criamos o ramo da comunicação, que também é um tema importante que dá para a gente desdobrar aqui um pouquinho, né? Então, teve também, dentro dos setoriais, teve reunião dos trabalhadores e trabalhadoras, combate ao racismo, das mulheres trabalhadoras, da juventude trabalhadora, dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, né? Então, esses setores foram também reunindo para apresentar suas propostas para o plano de lutas, né? Então, isso é bem importante. Da parte da conjuntura, uma questão muito importante é a luta da CUT contra os juros altos, né? Nós precisamos seguir pressionando o governo para que essa política de juros altos, tocada pelo Banco Central, que é presidida pelo indicado do Bolsonaro, né, que ainda não concluiu seu mandato, mude. Porque enquanto nós tivermos uma política de juros altos, o capital vai preferir apostar no mercado financeiro e não na produção. Não tem produção, não tem emprego, não tem geração de renda, né? Então, nós precisamos reverter essa política de juros altos, né? Com urgência para que o país possa desenvolver mais e gerar mais empregos. Então, eu diria que na conjuntura esse é um tema muito importante. Uma outra questão importante é o tema da transição justa, que é uma luta geral, gente. Claro, estão aqui falando com os colegas jornalistas, mas a gente que é jornalista e todo dia noticia, nós, melhor do que ninguém, temos que entender o quanto que essa luta geral também é importante nas nossas vidas, né? E a transição justa, ela aborda a questão, hoje se fala muito em economia verde, em troca da matriz energética, mas nós queremos que essa economia verde e essa troca da matriz energética, ela ocorra não às custas do emprego dos trabalhadores e trabalhadoras, não por substituição por outras tecnologias que eliminem empregos, né? Mas uma transição justa, ela passa por uma matriz energética que não polua, que não agrida o meio ambiente, mas que gere emprego e renda. E isso é possível, né? Então, eu diria que na mesa de conjuntura eu destacaria estes 2 pontos, né? Teve muitos outros, mas resumidamente seria estes. Na mesa do plano de lutas, eu destaco uma decisão de que nós faremos no 1º semestre do ano que vem uma grande caravana, uma grande marcha a Brasília dos trabalhadores e trabalhadoras em defesa do salário mínimo e pela revogação da reforma trabalhista, né, e em defesa da previdência e da aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, logo ali no que passar o recesso das festas de Ano Novo, Natal, a gente já vai começar a discutir nos estados a organização desta marcha, porque nós precisamos fazer uma grande marcha a Brasília para mostrar ao Congresso Nacional, né, que sim, tem apoio da classe trabalhadora às mudanças que precisam ser feitas na reforma trabalhista que foi encaminhada, na reforma da Previdência que foi encaminhada, e para garantir que o salário mínimo tenha uma valorização contínua, né, para que alcance e melhore o poder de compra da classe trabalhadora. Então, assim, destes 2 mesas, né? E depois eu posso falar um pouquinho aqui sobre a questão dessas mesas paralelas do ramo da comunicação, mas também não vou ficar aqui monopolizando o microfone. Não, eu ia te perguntar sobre o debate que aconteceu e enfim, os encaminhamentos justamente no ramo da comunicação, porque nós também temos, para além da reforma trabalhista, a gente tem um problema que vem lá desde 2009, se não me engano, né,
que foi a retirada da exigência do nosso diploma. Isso nos afeta muito, né? Porque, e assim como aconteceu conosco, quase aconteceu com outras tantas profissões, ainda bem que barrou um pouco mais. Eu acho que deve ter no ramo da comunicação uma série de questões que foram abordadas. Né? Sim. Bom, eu acho importante dizer, como tinham muitas mesas e reuniões paralelas, né, que a gente vai, nosso sindicato, né, a gente é direito, né, uma delegada só, né, e que eu quero aqui de público agradecer ao sindicato a honra de terem me escolhido para representar, porque a gente tem tanta gente qualificada na nossa direção, né, então é uma honra poder ter representado nosso sindicato. Então, desse conjunto de atividades, eu priorizei participar das reuniões das mulheres e das reuniões do ramo da comunicação, e também tirei um tempinho para fazer uma reunião, uma conversa à parte com representantes de sindicatos de jornalistas de outros estados que estavam lá presentes. Na questão do ramo da comunicação, nós não chegamos a entrar nas pautas específicas de cada grupo que estava ali, porque ali era uma tentativa, né, de finalmente conseguir criar um consenso para criar o ramo. Porque o ramo da comunicação, ele envolve desde os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, pessoal dos telefônicos, da telefonia, pessoal dos sindicatos de dados, os jornalistas, radialistas e mais um ou dois que eu não consegui ainda identificar, porque foram citados, mas não estavam presentes lá. Então, primeiro é fazer todo esse grupo se entender como comunicação, né? Entender que todo mundo ali faz parte da comunicação e não dos serviços. Então, isso ali foi a primeira reunião, foi para esse entendimento comum. Né? O que nos unifica, o que nos torna todos e todas o ramo da comunicação. E depois, no segundo encontro, foi, então, tirar uma organização mínima, para que esse ramo consiga, daqui para frente, manter um trabalho sistemático. Então, ali nós tiramos uma representação para ser nossa interlocução perante a direção da CUT nesse próximo período, né? E tiramos uma espécie assim, de coordenação mínima para que a gente possa, então, começar a organizar o ramo nos estados. Daqui do Rio Grande do Sul estava eu e mais o companheiro Gilney, ali do Sintel. E então nós ficamos de fazer uma conversa inicial aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui nós vamos ter um desafio maior sobre esse tema, porque lá todos os sindicatos que estavam lá eram cutistas, por óbvio, que era o Congresso da CUT, mas aqui no Rio Grande do Sul, algumas desses sindicatos são sindicatos que não são filiados à CUT, são filiados a outras centrais. Então, aqui talvez nos exija, antes de pensar num ramo cutista, a gente pensar num fórum, né? um fórum da comunicação que vai envolver outras centrais sindicais para a gente poder, então, pensar, porque senão nós ficaríamos com num ramo aqui só com 2 sindicatos. Né? Então, esse é o desafio. E no tema que nos diz mais diretamente, que é a questão do diploma, que é a nossa luta, e do que vem acontecendo aí com o registro profissional, conversando com o Tiago, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas em São Paulo, com companheiros lá do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, foi possível constatar que o que nós percebemos aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo a rodo em todo o estado. Então, é importante dizer para as pessoas que às vezes dizem assim, vocês querem reserva de mercado. Não se trata de uma reserva de mercado, se trata das pessoas entenderem que hoje tem gente que não tem ensino fundamental completo, tirando registro de jornalista. Né? Se a pessoa não sabe minimamente escrever, como ela vai ser jornalista? Então, é uma questão de ter uma qualificação mínima, porque toda a sociedade brasileira tem o direito a uma informação de qualidade.
É um direito de qualquer cidadão e cidadã receber uma informação de qualidade, que ela foi checada antes de ser publicada, né? Que ela não é uma notícia que quer só lacrar, né? Hoje a gente vive muito essa era da lacração, do título caça-like, né? Vai lá, você vê hoje um monte de notícia, a atriz fez não sei o quê, daí tu vai lá, vai clicar e não tem nada naquele texto, é só para caçar like, para você entrar num título, para capturarem os teus dados, para capturar as informações a teu respeito, porque daí essas notícias que são para lacração, elas te exigem um cadastro. Então, hoje tem toda uma coisa falsa que não é jornalismo, né? E isso a gente só muda garantindo a volta da PEC do diploma. Porque a gente está falando que para esse tipo de profissão, a pessoa precisa, sim, ter uma formação específica. Porque informação é muita responsabilidade. Se você dá uma notícia falsa ou uma informação incorreta sobre vacina, sobre uma guerra, sobre vai faltar alimento no mercado, porque você quer fazer uma lacração, você está criando pânico numa população. Exatamente. Você está desinformando uma população. Então, diante disso, a gente fez essa conversa lá, eu trouxe o retorno, né, para a nossa direção, e a ideia é que a gente possa fazer uma ação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, né, e também junto ao governo federal, para que o governo crie um GT tripartite, empresas de comunicação, representação dos sindicatos e governo, para tratar da forma como está sendo feito o registro profissional hoje. O registro profissional ele não pode ser feito sem critério. Se hoje a legislação não está exigindo diploma, e a gente reconhece que hoje a legislação não está exigindo diploma, mas minimamente tem que ter algum critério. A pessoa não pode só chegar lá e dizer assim, hoje eu acordei jornalista. Hoje eu olhei no espelho e descobri que eu sou jornalista. Então, tem Faz que ter um monte de vídeo no TikTok e eu sou jornalista. Sim, eu fiz um perfil. Gente, não podemos confundir a pessoa que é TikToker, que é YouTuber, que é influencer, com jornalista. Porque, assim, tudo bem ser tudo isso, mas eles não são jornalistas. Então, isso que é importante. Eles podem ser comunicadores de entretenimento, enfim, né, o que quer que seja, mas para fazer jornalismo, para dar informação de qualidade, para esse serviço, essa função social que o jornalismo tem, precisa ter uma qualificação, um preparo, né, para isso, né? Com certeza. E a gente tem que destacar para as pessoas que a gente não está falando apenas de 4 anos de faculdade. 4 anos de faculdade é o começo. Exatamente. Porque cada dia mais, com o avanço das novas tecnologias, nós vivemos estudando, fazendo pós-graduação, cursos para aprender a mexer com as novas ferramentas com responsabilidade. Né? Porque a gente teve agora essa notícia aí mais polêmica sobre a responsabilização dos jornalistas pelas matérias, pelo que dizem as fontes, né? Bom, e toda esta polêmica, isso tudo, gente, é porque jornalista pode ser responsabilizado, viu? Agora, essas outras pessoas que divulgam ao seu bel prazer nas suas páginas de Facebook, de Instagram, de TikTok, elas acabam fugindo a qualquer responsabilização pelo que fazem. Pois é, porque até porque elas publicam num dia, não tem a é. treta, no outro dia elas vão lá, apagam. Tá tudo e bem. Pronto, e tá tudo bem. Exatamente. E a gente não, a gente tem um registro profissional para zelar. É verdade. E toda a construção de uma informação e a preocupação com a checagem dessa informação não é simplesmente o que muito se vê, infelizmente, na internet, que os influenciadores, eles divulgam tudo, né? Sobre jornalismo, sobre práticas de treinos, sem serem profissionais da área de educação física, dicas de alimentação sem serem nutricionistas, né? Então, realmente, se nós vamos construir uma matéria, seja sobre saúde, seja sobre atividade física, que também é saúde, né? Nós vamos entrevistar alguém da área, nós vamos construir informações com um profissional da área para noticiar. Não é simplesmente a minha opinião, porque o treino que funciona para o meu corpo
não funciona para o teu, não vai funcionar para o teu. Então, não existem... E esse compromisso que essas pessoas não têm, que vulgarizam a rede, vulgarizam o nosso trabalho. Sim, e tem uma questão também, né? A gente, além de ir lá buscar um profissional, um especialista, a gente depois ainda vai fazer a checagem do que aquele especialista Exatamente. diz. Ou da que aquela especialista falou. Quem é essa pessoa no mercado? Até para tu buscar, né? Quem é essa pessoa no mercado? Exige primeiro uma pesquisa prévia. Quem é a pessoa que eu vou... Qual é a fonte que eu vou buscar? Ela é uma fonte confiável? Eu tenho que fazer toda uma pesquisa sobre aquela fonte. E depois eu ainda tenho que checar a informação. Exatamente. Né? Então, e isso é uma coisa que quem está ali, parou, ligou o celular, gravou, deu o seu recado, não vai necessariamente fazer, e não é uma crítica a essas pessoas. Eu quero deixar assim, não estou criticando claro ninguém, mas é porque não é trabalho delas fazerem isso, não é da profissão delas fazerem isso, é da nossa. Não, e é verdade, se a gente for fazer uma crítica, a crítica não é efetivamente sobre a pessoa que faz isso, as ferramentas que permitem que as pessoas façam isso, né? Claro. Porque tudo bem, eu peguei e muitas vezes a pessoa fala lá porque funcionou realmente muito aquilo para ela, né? E não vai funcionar para todo mundo. Então, isso também tem que ter, sabe? A gente tem que ter essa clareza de que existe muita oferta, né? Sim, o erro está no sistema que dá o registro para essa pessoa. Exatamente. Não, e eu acho que essa questão do registro, da forma como ele está sendo dado hoje, de forma aleatória, irresponsável. Eu quero aproveitar esse espaço para fazer assim, um apelo para todos os jornalistas, todas as jornalistas do Rio Grande do Sul, né? Independente de ser sindicalizado, de não ser, de achar que é empreendedor ou é empreendedora, independente disso. Mas se você fez uma faculdade de jornalismo, se você investiu na sua formação, vem para essa luta com a gente contra a concessão indiscriminada do registro profissional. Porque eu quero fazer um alerta aqui. O registro profissional indiscriminado, ele é a garantia de que qualquer pessoa, não se sabe com que intenções, entre em qualquer lugar portando uma carteira de jornalista. Porque se a pessoa chegar aqui no nosso sindicato com o registro, nós somos obrigados a conceder para essa pessoa a carteira de jornalista. Se ela chegar na Associação Rio-Grandense de Imprensa com o seu registro profissional, pedir para ser sócia, a ARI vai ser obrigada a associar essa pessoa, porque ela tem o básico, que é esse registro profissional. Então, você imagina uma pessoa que você não sabe com que intenção, que não tem qualificação, que nem casos que nós conhecemos aqui do Rio Grande do Sul, ela poder entrar em qualquer lugar com uma carteira de jornalista para fazer sabe-se lá o quê. Ela pode entrar numa coletiva, ela pode entrar numa escola, ela pode entrar numa universidade, num hospital. E ela tem, porque ela tem uma carteira, mas ela não é jornalista. Então, eu quero fazer assim, esse alerta para as pessoas entenderem que também é uma questão de segurança. Exatamente. De segurança. Nossa. Nós estamos falando da segurança deste conjunto de espaços que são espaços públicos, né, que recebem jornalistas quando estes vão fazer visita, quando vão participar de uma entrevista, de uma coletiva, ou que pedem para visitar um determinado espaço, mas são pessoas que não são jornalistas e que a gente não sabe com que intenção que querem estar dentro desses espaços. Então, fazer esse alerta e pedir que as pessoas que concordam com esse alerta e com essa preocupação que a gente tem, que entrem em contato conosco, que se somem conosco, assim, porque nós estamos iniciando essa campanha para mudar os critérios de concessão do registro profissional para não diplomados, que não seja algo do tipo assim, eu quero, eu vim aqui porque eu quero, eu acho que eu quero. Né? Que tenha um conjunto de critérios mínimos, onde a pessoa comprove que ela atua como jornalista. Que ela tem aptidão para aquilo que ela faz. Que ela tem aptidão mínima, que ela tem algum curso superior em outra área, ela trabalha no jornal, ela trabalha numa rádio, ela tem uma revista, não porque ela tem uma página no Facebook ou uma página no Instagram. Né? Então, por exemplo,
hoje, o poder público, para anunciar, fazer publicidade, ele não pode fazer publicidade em qualquer perfil do Instagram, em qualquer perfil do Facebook. Tem um conjunto de regras para fazer um anúncio, uma publicidade. Então, nós queremos esse mesmo conjunto de regras para conceder o registro profissional, enquanto a gente segue a nossa luta aí pela aprovação da PEC do diploma. E em razão assim desse teu convívio, né, com outros sindicatos, com questões mais nacionais, mais próximos, né, do poder, né, em Brasília e tudo, tu acha que a gente tem já uma maioria suficiente para aprovação da PEC? Eu acho que a gente tem que reconhecer que o Congresso Nacional que saiu das urnas, ele é mais conservador do que o anterior, né? Então, errou o Tiririca quando dizia que pior do que está não fica, ficou pior. Então, não é uma tarefa fácil, mas eu acredito que se nós conseguirmos com que o governo federal, que é um governo receptivo ao diálogo com a classe trabalhadora, né, que já realizou alguns avanços significativos na questão dos direitos nesse primeiro ano, conseguirmos implementar um GT tripartite para tratarmos do registro profissional e também de estratégia sobre a PEC do diploma, eu acredito que hoje nós temos condições de avançarmos no diálogo com as próprias empresas de comunicação. Porque se no passado as empresas de comunicação viram na não exigência do diploma uma maneira de contratar a mão de obra mais barata, hoje elas estão vendo uma concorrência às próprias empresas de comunicação feitas por sites, por blogs, por outros canais, sem compromisso e sem a responsabilidade que as empresas de comunicação precisam ter. Então, eu acho que hoje é possível, sim, fazer uma grande concertação entre a Federação Nacional dos Jornalistas, sindicatos de jornalistas, e num diálogo com as empresas e também tendo o governo na mesa, para que nós possamos, sim, avançar e construir condições de pressão sobre o Congresso para aprovar a PEC do diploma. Porque eu acho que é importante destacar uma questão aqui, quando a gente fala desse Congresso conservador, isso é uma notícia, né, sobre a questão das concessões. Hoje a gente tem muito deputado que, de uma forma ou de outra, tem concessão de rádio e de TV, que as suas famílias são donas nos estados. Sim. E para esses deputados não interessa a PEC do diploma. Porque o que vale para esses veículos de comunicação é a voz do dono. Única e exclusivamente a voz do dono. Eles não estão lá para fazer um jornalismo que ouve todos os lados, que dá todos os lados da notícia, né? Porque quando eu me formei lá no século passado, a gente falava de 2 lados da notícia, mas nós sabemos que hoje são múltuplos olhares de uma notícia, né? Exatamente. Não há muito tempo que não são mais 2 lados. Mas então, esses não, eles estão lá para fazer desses veículos a sua correia de transmissão da sua ideologia. Então, por isso que eu acho que ainda tem muita resistência no Congresso. Mas, se nós conseguirmos avançar numa mesa de concertação, nós ganhamos mais poder de pressão. E eu tenho muita convicção que, hoje, as empresas de jornalismo, que são sérias, que realmente querem fazer jornalismo, elas, com certeza, elas podem até não dizer publicamente, mas elas já fizeram o seu meia-culpa por terem concordado com a queda do nosso diploma. Com certeza, né? Porque é um ditado antigo do tempo talvez mais da bisavó, tataravó, que o barato sai caro, né? Exatamente. E a gente tem na nossa profissão. Mas eu acho que também nós temos um desafio muito interno, né? Porque nós temos o grande problema que muitos jornalistas não se consideram trabalhadores. E aí a conversa já começa errado. O jornalista não se considera trabalhador, então ele não faz parte do sindicato, ele não faz parte, né, ele não se identifica com a questão do sindicato estar junto à Central Única dos Trabalhadores,
Então, eu estou aqui trabalhando, bom, se não tem mais o diploma, mas eu estou trabalhando, ou eu sou MEI, ou eu sou PJ, e as pessoas não entendem que o todo, que isso um dia ainda vai nos engolir. Sim, e daí volta aquela discussão que a gente fez aqui logo na primeira parte, né? Se eu não sou proprietário da empresa, se eu não tenho o capital, eu não tenho os meios de produção, e se eu vendo a minha força de trabalho, desculpe, cara colega, mas você é um trabalhador, uma trabalhadora. Exatamente. Eu lamento lhe informar, mas e não é especial, porque não, tem tá um microfone sabe? Porque se você trabalha e recebe uma remuneração no final do mês, seja por um contra-cheque, porque você é CLT, seja porque você entregou uma nota fiscal e recebeu um valor, você recebe um salário, você entrega o seu trabalho, a sua mão de obra e é remunerado por ela. Você só não vai ser trabalhador e trabalhadora se você for patrão. Então, desculpe. Não queria dar essa notícia triste tão pertinho do Natal, né? Que nós estamos aí há pouquinhos dias do Natal. É importante a gente levantar essa questão, porque muitas vezes nós nos deparamos com isso, né? Com esse distanciamento, porque a pessoa não se sente parte. Mas aí, quando os problemas surgem, né? Aí se retomam as relações. É interessante sempre quando chega perto do mês de junho, né? Exatamente. Aí, quanto é o aumento? Quanto é o aumento? A gente pergunta pro patrão. A gente, na verdade, acho que a gente tem que começar a dizer assim, eu queria que tu me dissesse, porque afinal tu é empresário, tu deve saber mais do que eu de quanto vai ser o aumento, né? Porque... Mas é o único momento, eu acho que alguns, né, colegas, eu falo colegas porque é jornalista, entendeu? Não é colegas de empresa que trabalham. Claro. Deixar bem claro isso. Mas é o único momento, eu acho, que os colegas se dão conta da existência do sindicato, né? Eu acho que a gente compreende, né, que a alienação, né, ela é cada vez maior, né? A alienação, assim, esse processo de alienação, quanto mais a gente tem uma escala global de produção de tudo, mais vai tendo a alienação do trabalhador do próprio resultado do seu trabalho, né? Então, a gente compreende isso. E também compreende todo um temor que também muitas pessoas têm de se identificarem com o sindicato e daqui a pouco eu vou perder o meu trabalho. Serem perseguidas. Vou ser perseguida, a gente compreende isso, né? Na cola, então, a gente compreende e acho que é importante dizer que a gente é solidário e solidária com os colegas que passam por isso, né? Então, ninguém precisa achar também que a gente fica ali fazendo discurso contra colega que não está aqui no sindicato no dia a dia, porque a gente sabe que também tem o nosso papel de estar aqui lutando por quem não pode estar aqui no dia a dia, né? Mas a gente também quer dizer o seguinte, que mesmo que tu não possa estar no dia a dia, pode conversar com a gente de cantinho, no privado, Exatamente. pode mandar um recadinho, pode... Tem o WhatsApp, né? Tem o WhatsApp, manda um zap pra gente, dá uma ligada. Passa aqui, toma um cafezinho. Toma um cafezinho, conversa, porque a gente está aqui para todos e todas. Exatamente. Né? Para quem é sindicalizado, para quem não é sindicalizado, para quem contribui com a cota de solidariedade, para quem não pode contribuir com a cota de solidariedade, a gente está aqui para todos e todas. E para esse todos e todas é justamente para que a gente possa todo mundo compreender que a gente é todo mundo trabalhador e trabalhadora. Exatamente. Né? Por mais que a gente esteja em tarefas diferentes, que uns estejam mais na vitrine, que hoje outros estejam mais num trabalho mais anônimo, mais escondidinho, mas a notícia não acontece sem todo mundo junto, ela não acontece, ela depende dessa multiplicidade de pessoas que trabalham, de quem vai fazer a apuração, de quem faz a pauta, de quem faz a foto, de quem vai lá diagramar, de quem está por trás das câmeras, faz a edição. Então, sem esse toda, a mágica da notícia não acontece. Né? Então, venham todos e todas assim contribuir para esse nosso grande caldeirão da magia da comunicação, né? Porque é assim que ele funciona. Não, com certeza. A gente também tem que estar muito atento para que esse
esse circuito funciona exatamente assim, que não se reduzam as vagas de emprego, no caso, para que as pessoas continuem fazendo exatamente a sua função, né? Para que não sejam extintas vagas de trabalho. Como a gente sabe que no próprio jornalismo, hoje em dia não existe mais a pessoa que faz a revisão, né, nos textos de jornal. Hoje em dia as equipes de televisão já são mais reduzidas, né? Tem um acúmulo de função o que está acúmulo de acontecendo funções, de forma natural. Aí, né, a gente não acha natural, mas nas empresas de uma forma assim que agora tem muito repórter que não tem nem uma equipe junto, ele e o celular. Tem uma figura muito conhecida aqui em Porto Alegre, para quem é de Porto Alegre, circula pelos parques, que é o Homem-Banda. Quem conhece o Homem-Banda sabe que ele tem acoplado nele um conjunto de instrumentos para fazer a banda toda acontecer com ele sozinho. E cada vez mais, assim, no nosso espaço de jornalista, a gente está sendo transformado numa espécie de jornalista banda, porque a gente tem que andar com um celular aqui, um celular extra para gravar, um para filmar, a gente tem que tweetar, colocar nas redes sociais, escrever a matéria, entrevistar, editar no celular, né? Então, a figura do homem banda, assim, cada vez mais eu identifico a nossa profissão também, assim, com esses múltiplos instrumentos acoplados para a gente dar conta. E pergunta se o salário aumenta, gente. Então a gente precisa lutar, né? Acúmulos de funções, mas como sem diria remuneração, o professor Raimundo Nonato, o salário, a gente sabe que a Eliane tem um compromisso, a gente está com o horário apertado. Para finalizar, Eliane, deixa um recado, né, para os nossos colegas jornalistas sobre essa importância da conscientização da categoria com essas ações. Bem, colegas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha 6 anos de idade quando eu disse que quando eu crescesse eu ia ser jornalista. Eu tenho 1,5 m, eu não cresci. Mas eu tenho tanto orgulho de ser jornalista, eu tenho tanto orgulho dessa nossa profissão, ela é tão importante. Então, eu acho que uma maneira, colegas, da gente poder ter cada vez mais orgulho da nossa profissão é a gente conseguir garantir dignidade para ela. E a gente só consegue essa dignidade na luta. E todas as pessoas que lutam, né, para parafrasear o Brecht, todas as pessoas que lutam são importantes. Aquelas que podem lutar meia hora, aquelas que podem lutar um dia, as que podem lutar uma semana, as que lutam todos os dias. Então, venham conversar com a gente e, de alguma forma, participem dessa luta no tempinho de vocês, numa curtida que vocês deem numa postagem no Facebook, num retweet que vocês façam. Eu não sei como é que se diz agora, é um rex? Não é mais um retweet. Como é que se fala agora? Eu não sei. Então. Escrevendo no canal. Eu acho que já virou verbo retweetar. Escrevendo no nosso canal, comentando nos nossos podcasts, qualquer forma de participar da luta vale a pena, porque participar da luta é uma forma de amar a nossa profissão, né? Então vamos amar a nossa profissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Eliane. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada.